Olá pessoal, beleza? Aqui é o Adriano, seu professor de Processo de Conhecimento 1 e nós estamos dando início a mais um encontro, agora pela via virtual, não é verdade? Nós não temos como, neste momento, ter os nossos tradicionais encontros pessoais, mas nós vamos avançando por este meio e esperamos conseguir atendê-los bem. Vocês merecem, nós estamos nos esforçando muito para levar as informações até vocês, tá certo? Estamos adaptando os nossos materiais a essa nova realidade, né? Ninguém esperava passar por uma situação dessa natureza, então estamos aqui com muito esforço, também muito carinho, preparando, adaptando os nossos materiais para levar as informações até vocês, tudo bem? Ajudá-los a orientá-los neste caminho aí do conhecimento jurídico, tudo bem? Vamos avançando juntos. Por favor, perdoem as imperfeições, os erros de operação por aqui, né? Tudo é muito novo para nós, não estamos habituados a trabalhar com isso, né? Não a maioria de nós, então estamos aí aprendendo juntos. Espero que gostem mesmo assim, mas perdoando essas imperfeições, um ruído, um travamentozinho, alguma coisa aqui na transmissão, na verdade, alguma coisa do tipo, uma iluminação ruim, um personagem não muito bom, mas enfim, a gente vai levando da melhor maneira possível. Fiquem atentos, pessoal, lá no disco virtual. O professor Alexandre já lhes enviou informações a respeito. Fiquem bastante antenados nos canais que já estão disponíveis lá no ambiente virtual de aprendizagem. Está se transformando numa plataforma com mais conteúdo que já tinha, tá certo? Agora se adaptando para essa nova realidade, então fiquem bem ligados nisso lá. Inclusive hoje mesmo, durante esta aula aqui, eu vou dar umas instruções para vocês, algumas outras instruções, porque esse nosso encontro continua depois deste aqui. Eu quero conversar um pouco mais com vocês, eu quero ver vocês também, e nós faremos isso lá no ambiente virtual da nossa instituição. Tudo bem? Fiquem comigo aqui que nós vamos irei passar estas instruções para você. Tá joia? A ideia de hoje é nós fazermos uma vista daquela avaliação, e porque enquanto fazemos essa vista, nós também recuperamos conteúdo e abrimos o caminho para novo conteúdo. Se você não pôde fazer esta avaliação, como alguns não puderam fazer, nem vamos falar das razões, não é verdade, pessoal? Fique com a gente aqui, não vá embora, continue conosco para que nós possamos enriquecer este conteúdo juntos e você também receber as instruções para a continuidade desta aula de hoje, saber de presença e assim por diante. Tudo bem? Fique comigo até daqui um pouquinho para a gente logo ir lá para o nosso ambiente virtual. Eu preparei um material então para colocar aqui para vocês, que é a nossa prova. Estou com a provinha de papel aqui, mas ela ficou muito pequenininha aqui na tela, então criei um mecanismo diferente para a gente utilizar. Eu vou colocar então na tela a questão número 1, que é um VOF, né? Você lembra disso? Pega um papel, uma caneta, vá anotando aí, para que você depois possa ver como é que você se saiu. Lá no ambiente virtual a gente continua a falar um pouco. Vamos lá. Questão 1 está aí na sua tela. Consegue vê-la bem? Espero que esteja vendo bem. Analise as assertivas e marque V quando verdadeiras e F quando falsa. Tradicional V ou F. Não é, pessoal? Vamos lá. A VOF, a primeira questão de VOF foi esta aqui. Letra A. Raul assinou um contrato acessório de fiança. O devedor principal não cumpriu a sua obrigação, motivando o credor a exercer uma ação de cobrança que o fez diretamente em desfavor de Raul. Raul, assessorado por advogado, envolveu o devedor principal na lide. É correto afirmar que fez isso por meio do chamamento ao processo. E aí? Pessoal, está perfeita, né? Réu demandado não é o devedor principal. Tem que colocar o devedor principal. Ele quer colocar o devedor principal nesta lide. Para fazer isso, ele promove o que? O chamamento ao processo. Se ele não fizesse isso, o que ele faria? Uma ação? Isso, uma ação autônoma. Tá certo, pessoal? Então, letra A, verdadeira. Vamos logo para a letra B. A regra geral diz que o litisconsórcio não será recusado pelo juiz, mas há casos em que o juiz o recusará.
A recusa pelo juiz dar-se-á na hipótese de litisconsórcio multitudinário que inviabilizar a eficiência processual. A recusa poderá ser feita de ofício pelo juiz. A questão está perfeita, a assertiva está perfeita. E alguns erraram, suponho que seja essa parte final, o juiz recusar de ofício, mas no multitudinário, quando há uma multidão que inviabilize a eficiência processual, ele pode fazer de ofício, pessoal. Lembrando que pode haver requerimento também, né? Mas o juiz tem esta prerrogativa neste caso, que é recusar de ofício. Se ele recusa, ele faz o quê, pessoal? Deixa de fora e nunca mais envolve essas pessoas que não estão mais aqui neste processo, nesta lide? Não, ele vai dividir o processo, né, em outros menores com as pessoas por lá. Mas vai desmanchar esse multitudinário que inviabiliza o processo. Letra C, vamos olhar aqui para a letra C. Vamos lá. Letra C. Assistência é intervenção de terceiro facultativa e denunciação da lide é intervenção de terceiro obrigatória. Pessoal, tem intervenção obrigatória? Se não tem o exercício da intervenção é uma faculdade. Se não tem o exercício da intervenção, a pessoa poderá exercer o seu direito em ação autônoma. Então a letra C está falsa, certo? Falsa. Letra D, de dado. Vamos lá para a letra D. Deixa eu tirar o professor aqui, está tão atrapalhando a leitura aí, né? O fiador, para fazer jus ao benefício de ordem, deverá expressar esta intenção até na contestação. Adicionalmente, a fim de possibilitar que o autor promova primeiro a execução dos bens do devedor principal, deverá promover o chamamento ao processo, formando assim um litisconsórcio passivo. Certíssimo, pessoal. Claro, para ele ter benefício de ordem, ele tem que falar isso até a contestação. Isso é uma disposição legal. Lembre-se que ela está também lá no Código Civil. Olha que interessante, não é? E também ele precisa promover a intervenção de terceiro para que este sujeito venha para o processo, né? Porque como ele vai poder requerer ao juiz que primeiro sejam expropriados bens daquele devedor, se o devedor não está na lide, tá certo? Então a letra D está verdadeira. Letra E. Esperto se envolveu em acidente de trânsito com Ligeirinho. Entendendo que a responsabilidade pelo acidente foi de Ligeirinho, Esperto resolveu investigar a vida de Ligeirinho e descobriu que este tem um contrato de seguro com a seguradora Blindamos Você. Esperto então exerceu ações em desfavor de Ligeirinho e da seguradora Blindamos Você. O juiz de plano indeferiu o pedido de citação de seguradora Blindamos Você. Fez isso porque o caso se trata de chamamento ao processo, o que somente poderia ter sido feito por, aqui comi um pedacinho aqui da questão, né? Mas está lá embaixo a palavrinha Ligeirinho. Não vou mexer, vai ficar assim, né? Emburrei. Pois bem, deve ter mais algum errinho por aí, pessoal, como eu havia dito para você, vai relevando esse negócio aí. A questão não está verdadeira, né, pessoal? Não é assim. Primeiro, porque quem traria a seguradora para dentro da ação só poderia ser aquele que tem contrato com ela, né? Ali há o vínculo jurídico que liga a pessoa, né, a ela para fazer com que ela venha para essa relação processual, tá certo? Então já fica errada por aí a questão. Outra coisa que também tem que ser analisada, que o juiz não indeferiu porque o caso se trata de chamamento ao processo. O juiz indeferiu porque o autor não poderia trazer para o processo a seguradora do réu, não teria jeito de fazer isso, tá certo? Pela razão que eu já mencionei aqui. E também a figura seria denunciação da lide. Letra E, falsa, mas é muito falsa, não é pouco não, né? Letra F. Há casos em que o litisconsórcio deve ser formado, como ocorre, por exemplo, na ação em que pessoa casada propõe ação que verse sobre direito real imobiliário. A hipótese, contudo, que o litisconsórcio se formará sobre um RNLI, a partir de mera vontade do autor da ação. Daí é que surgirem ou aparecerem as expressões litisconsórcio necessário, litisconsórcio facultativo, respectivamente. Claro, pessoal, quando deve ser formado o litisconsórcio necessário. Quando pode ser formado, aí é litisconsórcio facultativo, verdade. Então aí a letra F foi verdadeira, né? Letra G.
A sistemática do atual Código de Processo Civil deixa claro e incentiva a busca da solução de conflitos mediante o exercício do direito de ação. Será? Não, pessoal. O Código até ensina tudo. Ensina como se exerce a ação, os pressupostos processuais para isso, informar e desenvolver regularmente, ali como é que se faz a instrução, enfim. O CPC explica tudo para caso haja o exercício do direito de ação. Mas ele não incentiva que se resolva conflitos com a ação. Pelo contrário, ele é um código que busca mediação e outros mecanismos de solução não litigiosa dos conflitos, tá certo? Então a letra G não está verdadeira. Vamos olhar para a letra H. É correto afirmar que a lei processual admite apenas uma única denunciação sucessiva. Além de estar claro lá, né, no CPC, começa a ressoar óbvio que tem que ser só uma, senão vai tendo uma denunciação, outra e outra e outra, aquilo não vai acabar nunca mais. Aquela pessoa que foi denunciada pode denunciar mais uma. E esta mais uma que foi denunciada não pode denunciar outra. Neste caso, se ela tiver interesse de agir, quiser exercer a ação, ela fará justamente isso. Vai exercer uma ação autônoma para buscar o seu direito. Certo? Letra I. Quando a sentença influir na relação jurídica entre o assistente da parte principal e o adversário do assistido, se está diante da figura da assistência litisconsorcial. Está lá na lei também. É assim mesmo. Verdadeira. Letra J. Silvinho e Tonho são condôminos de uma chácara de 1.000 metros quadrados. Souberam que no fim de semana 10 pessoas invadiram a chácara e estão lá permanecendo. Silvinho e Tonho exerceram uma ação possessória. Se está diante, neste caso, do que? Litisconsórcio ativo unitário. Será? Bom, que é litisconsórcio ativo você já entendeu que sim. Porque o Silvinho e o Tonho exerceram uma ação. Então só podem estar no polo ativo desta ação possessória. Tá certo? Esta ação possessória vai tentar ali reaver a posse, né, deles ali. Enfim, não importa, uma ação possessória para isso aí. Agora, será que tem como a sentença ter disposição diferente nesta ação aí para Silvinho e Tonho, cada um ter uma disposição diferente na sentença? Não, não tem como. A sentença será a mesma, terá as mesmas disposições para Silvinho e para Tonho, para os dois autores do exemplo. Por isso que é unitário, uma única disposição para todos os litisconsortes. Letra J, verdadeira. Letra K. Lanterna Verde e Sinistro são autores em uma ação civil exercida em desfavor de Paralax e Thanos. Neste caso, formou-se litisconsórcio multitudinário. É personagem à vontade de franquias diferentes. Mas vamos lá. É verdade ou não é verdade a letra K? É multitudinário? Tem multidão aí? Quem errou? E teve quem errou. É misto o litisconsórcio. Deve ter confundido multitudinário com misto. Né? O litisconsórcio misto, porque tem mais de um no polo ativo e mais de um no polo passivo. Letra K é falsa. I. Que I? L. Letra L. I já foi. Letra L. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Cópia do artigo 11 do CPC. A transcrição exemplifica a intenção do legislador em consolidar um Código de Processo Civil constitucional. Perfeito, pessoal. É cópia de artigo de Constituição. Perfeito. É um exemplo. Tem mais. Tem outros exemplos. Essa questão nós fizemos em sala de aula, naquela nossa atividade avaliativa. E abordamos ela. Então, letra L, verdadeira. Letra M. Vamos lá. Interesse de agir, que refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, que se desdobra no binômio necessidade de adequação e legitimidade das partes, são pressupostos processuais. Verdadeiro, pessoal. Verdadeiro. Realmente é isso aí. Sistemática anterior, Código de Processo anterior, chamava isso aí de condições da ação. Novo CPC, esse que nós estudamos,
está tratando isso de pressupostos processuais. Nós já falamos em sala de aula também sobre condições da ação, né? Depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Falando em falar um pouco mais, relembro-vos, fiquem comigo, porque daqui a pouco novas orientações para este encontro de hoje ainda. Vamos para a letra N. Haverá litisconsórcio apenas se o autor da ação o provocar. Pessoal, essa questão está muito tranquila, porque outras já até respondem ela responde outras, não é? Se ler a prova tudo antes, uma questão acaba resolvendo outra. Não é só se o autor da ação provocar. Então temos, por exemplo, o litisconsórcio necessário. Então não é só se o autor provocar, nós temos outras situações que podem provocar o litisconsórcio. A letra F, a letra N é F, entendeu? Letra N é falsa, certinho? Letra O. Goku, Gohan e Goten são réus em uma ação civil exercida por Majin Buu. Se for olhar pela força, Majin Buu vai perder. Trata-se hipótese de litisconsórcio passivo. Goku, Gohan e Goten são réus. São réus, mais D1 no polo passivo, litisconsórcio passivo. Não tem mais ninguém no polo ativo, né? A ação é exercida por Majin Buu. Então no polo ativo só tem o Majin Buu, só um no polo ativo. Então estamos falando de um litisconsórcio passivo. Se tivesse mais um, mais dois, mais três, com o Majin Buu misto, né? Mas não. Então a letra O, verdadeira. P. É admitido o litisconsórcio em qualquer procedimento, exceto nas causas da competência dos juizados especiais cíveis. Estava certo até antes do exceto. Do exceto para frente, falso. Pessoal, artigo 10 da Lei 9.099. Admite o litisconsórcio lá nos juizados especiais cíveis. Que, portanto, a P, né, que acabamos de ver, ficou falsa. Que, deixa eu tirar o professor daí que está atrapalhando a leitura. Pronto. Em um contrato de locação figuram como locador Galinzé e como locatário Codornize. Codornize tem um contrato de sublocação com avestruz. Codornize, ficou faltando aí, deixa de pagar os aluguéis, motivando Galinzé a exercer a ação de despejo por falta de pagamento. A ação se desenvolve normalmente com a citação de Codornize, que, em conversa de boteco, conta para avestruz que está respondendo à ação de Galinzé. Então a avestruz, por conta própria, se apresenta na ação e dela começa a participar. Trata-se a hipótese de chamamento ao processo. Lemos a letra Q. Pessoal, é isso mesmo? Trata-se de hipótese de chamamento ao processo? Não é. Você viu que o sujeito veio sozinho, querendo vir ajudar na ação, coadjuvar? Ajudar o sujeito lá, porque ele sofreria os efeitos, não é? Uma sentença desfavorável ao locador, porque ele é sublocatário. Ele veio ajudar voluntariamente. Qual é a figura de intervenção de terceiro que permite o cara que está lá fora vir e dizer, eu quero ir, vou ajudar? Assistência? Isso. Então a letra Q está falsa. Vamos ler a letra R. Na letra R, para configurar a intervenção de terceiros na modalidade assistência, é necessário interesse de terceiro em sentença favorável a uma das partes principais. Coladinha na anterior, né? Mole de uma ajudar a outra, não é verdade? Letra R é verdadeira. O sujeito que está lá fora quer assistir, ajudar, coadjuvar, cooperar com uma das partes principais, com o autor ou com o réu, precisa ter interesse que a sentença seja favorável a esse sujeito que ele vai ajudar, ao seu assistido. Então a letra R é verdadeira. Avançando aqui. Piccolo foi cobrado indevidamente pelo Banco Grana de Todo Lado, sob a alegação de que devia 5 parcelas de um crédito direto ao consumidor. Vegeta também foi cobrado injustamente pelo Banco Grana de Todo Lado, sob a alegação de que devia o valor de R$25 mil em cheque especial. As cobranças foram injustas porque nem Piccolo nem Vegeta deviam ao Banco Grana de Todo Lado. Piccolo e Vegeta decidiram exercer no mesmo processo o direito de ação em desfavor do Banco Grana de Todo Lado. Neste caso, se está diante de um litisconsórcio ativo, facultativo, e comeu a palavrinha final, simples. Anota que ela é simples aí no finalzinho. Vai ficar o errinho. Fica aí, perdoa o professor aí.
Pessoal, vamos lá. Se está diante de um litisconsórcio ativo, então tem o Piccolo e o Vegeta que decidiram entrar ou exercer a ação juntos. Exerceram juntos. Se exerceram juntos, estão no polo ativo e a litisconsórcio ativo. Mais de um no polo ativo da ação, mais de um autor. Facultativo. Piccolo poderia exercer a sua ação sozinho. Vegeta poderia exercer sua ação sozinho. Portanto, é facultativo. Eles decidiram, quiseram, exerceram a faculdade de exercer a ação juntos. Facultativo. E a palavrinha que está escondida aí é simples. Quando a sentença pode ter disposições diferentes para cada um dos litisconsortes, nós estamos diante também do litisconsórcio simples. Portanto, aqui é simples também, porque para Piccolo posso ter uma disposição na sentença e para Piccolo outra disposição na sentença, tá certo? Então, está verdadeira a S. Vamos para a última, a T. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais. Simplesinho, né, pessoal? Molinha. Está lá no artigo 16 do CPC. Uma cópia do artigo 16. Beleza? Bem tranquilo. Essa questão valeu 13 pontos. 13 pontos, conforme aquele primeiro slidezinho lá. Tá bom? 13 pontos. Pois bem, terminamos a correção da questão número 1. Vamos avançar aqui para a questão número 2. Analise as assertivas e após assinale a única opção correta. Estamos analisando a questão número 2. Então nós vamos ter aqui 4 assertivas para analisar. Estou olhando aqui na minha prova. 4 assertivas para analisar. E depois, dentre outras 5, escolher uma que resolva. Uma questão mais trabalhosa. Um pouco mais trabalhosa. Vamos olhar aqui primeiro para as 4 opções que você precisava analisar. 1. É litisconsórcio o instituto processual de se pleitear em nome próprio direito alheio. Pessoal, será? Não. Litisconsórcio é mais de um nos polos da ação. Pleitear em nome próprio direito alheio é uma questão lá da substituição processual, não é? Então ela ficou falsa. Você anotaria aí, né? Incorreto do lado dela, um Fzinho, né? 2. Aquele que exerce em nome próprio direito de outrem é denominado substituto processual e é, por isso, titular do direito material pleiteado. Se ela parasse aqui substituto processual, ela estaria correta, né? Ela seria verdadeira. Mas o substituto processual, aquele que pleiteia em nome próprio direito de outrem, não é o titular do direito material pleiteado. Ele é autor da ação, se ele pleiteia, ele é autor da ação, ele é chamado de autor, mas o direito não é dele, continua sendo de outrem. 3. A presença do substituto processual revela a hipótese de legitimação ordinária. Ah não, pessoal, a legitimação ordinária é tradicional, lisinha, sem discussão. Eu tenho o direito e eu exerço o meu direito. Aqui o substituto processual revela a hipótese de legitimação extraordinária. Falsa também. Será que vai ser tudo falsa? Vamos ver a 4. A lei admite a possibilidade de substituição processual. Até aqui ela está simpática, eu gostei. Admite. A lei admite a possibilidade de substituição processual, admite. E é correto dizer que a substituição processual poderá ocorrer até mesmo na intervenção de terceiros. Um pouco mais trabalhosa, hein? Mas se eu prestar, por exemplo, atenção lá no artigo 121, parágrafo único, estou falando do CPC, lá a gente vê que se o assistido se tornar revel ou for omisso de qualquer modo, o assistente vai se tornar substituto processual do assistido. É verdadeira 4, pessoal. Se eu procurar então nas hipóteses aí, ó, de A a E, 2 e 4 estão corretas, 1 e 2 não, 1 e 2 estão corretas, não, já está. 4 está correta, 1, 2 e 3 estão incorretas. Resolvida a questão na letra C
As outras duas também não respondem. Ficou lá na letrinha C, pessoal. Então, resolvemos a questão 2. Vamos para a questão 3. Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, analise as assertivas e marque V quando verdadeiras e F quando falsas no VOF para esse tema. Vamos olhar com calma aí, pessoal. Vamos prestar atenção. Letra A. Exige-se prévio contraditório para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Juiz, antes de falar está desconsiderada a personalidade jurídica ou não está, precisa estabelecer o contraditório prévio, dando a oportunidade aos responsáveis, lembra da figura dos responsáveis, dando a oportunidade para que os responsáveis se manifestem. Tá certo? Muito bem, então a letra A, verdadeiro, certíssimo. Letra B. Não se admite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dos juizados especiais, haja vista a vedação da Lei 9.099 de 95 quanto a qualquer espécie de intervenção de terceiros. Essa lei aí é a lei dos juizados especiais cíveis e criminais, né? Mas é dos juizados especiais estaduais, a Lei 9.099, tá bem? Dos juizados estaduais. E o que torna essa B falsa, pois ela está falsa, é justamente quando ela diz que há a vedação da Lei 9.099. Na verdade, o artigo 1062 responde essa questão e diz que é admitido sim, né? 1062 que eu estou falando do CPC, né? É admitido sim essa figura de intervenção de terceiro lá nos juizados especiais. Se admite. Letra C, nós precisamos analisar a letra C. O professor não está tampando? Não. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerido em primeiro e segundo graus de jurisdição em qualquer fase do processo, em qualquer tipo de procedimento. Combine o artigo 134 e o 136, 134 e 136, parágrafo único, e você descobrirá que a questão está verdadeira. Cabe em primeiro e segundo grau de jurisdição, cabe qualquer fase de processo, qualquer tipo de procedimento. Como que eu sei que cabe lá em grau de recurso essa questão? Como sei? O artigo fala, né, que lá vai discutir quando o relator, onde tem relator? O relator está lá no grau de recurso, né, pessoal? Então a letra C está verdadeira. Vamos ver a letra D. Se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria petição inicial, fica a parte dispensada da instauração do incidente em hipótese em que o processo não será suspenso, devendo o sócio ou a pessoa jurídica ser citado. Perfeitíssima a questão. É lógico, pessoal, se o pedido de desconsideração é feito na petição inicial, não tem incidente. O incidente está lá no curso do processo, né? Então a letra D é verdadeira. O fundamento dela está no artigo 134, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Letra E. Letra E, vamos olhar para a letra E com calma. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se aplica às hipóteses de desconsideração inversa, que consiste em imputar à pessoa jurídica a responsabilidade por obrigações de seus sócios, ante a existência de pressupostos legais a serem atendidos, a exemplo de fraude e abuso de direito. Pessoal, está falsa. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se aplica às hipóteses também de desconsideração inversa. Essa discussão acabou com o novo CPC, que trouxe isso expressamente em seu texto. Letra F. A decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória, a qual pode ser novamente discutida em segunda instância via agravo de instrumento. Certo, pessoal, isso está perfeito. Ela pode ser, discutida novamente no sentido de, olha, não concordei com essa decisão do juiz, eu quero continuar essa discussão lá em segunda instância, e como é uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Dá uma olhadinha no artigo 1015 lá do CPC, tá bom?
Agora vamos para a última questão do nosso teste, da nossa provinha, né? A última questão, questão 4, uma questão aberta. Cláudio é sócio da empresa Ranca Toco Limitada. A empresa Ranca Toco Limitada contraiu uma dívida no valor de R$ 120 mil e não a pagou, motivando que a empresa All Equipamentos Limitada, credora de Ranca Toco Limitada, exercesse seu direito de ação em desfavor desta. No curso do processo, a autora estabeleceu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, após os trâmites legais, foi deferido pelo juiz. Cláudio, que tem um patrimônio de R$ 2.500.000, foi citado da ação e imediatamente vendeu um terreno de sua propriedade pelo valor de R$ 280 mil, sendo este o valor de mercado do imóvel. Bom, aí está o enunciado da questão. Ante o hipotético caso acima, é correto afirmar que a venda do terreno por Cláudio é ato que caracteriza fraude à execução. Pessoal, Cláudio é o que aqui? Cláudio é o que aqui? Cláudio é obrigado ou é responsável? Cláudio é responsável, ele não é obrigado. Mas o que seria uma fraude à execução? Bom, primeiro vou falar aqui que a questão é certa ou errada. A questão é errada, tá certo? Por que ela é errada? Ela é errada, pessoal, porque na verdade não é um mero ato de vender o terreno, como a questão pergunta, que vai dizer se houve fraude. A fraude precisa ser provada, você lembra? E o ato de dever não para a vida da pessoa. Diz o artigo do 792, está na tela para você, parágrafo 4, não ele, né? Assim, a ideia dele, que tem que o responsável, ou devedor também, por assim dizer, né? De um modo geral, aquele que vai adimplir a obrigação, no caso concreto, não pode ser resolvido ou reduzido à insolvência, tá certo? Então, quer dizer, a ação precisa ser grande o suficiente, o seu valor precisa ser grande o suficiente para que a alienação ou uma forma de oneração do patrimônio venha a significar uma insolvência, e aí sim seria fraude. Nessa questão, nós percebemos que o bem vendido não coloca o nosso personagem em condição de insolvência. Ele tem um patrimônio grande em relação, olha, veja, isso é importante, você teria que ter abordado isso, né, na questão. É importante isso, esse valor que ele dispôs e o valor que sobrou no seu acervo patrimonial, se comparado, né, com o valor da dívida, não é um problema. Ele tem patrimônio mais do que suficiente ainda para adimplir a sua obrigação naquela ação. Tá certo? Pessoal, aqui nós terminamos a nossa consideração da prova. Tá certo? Mas como eu disse para você, o nosso encontro continua agora no ambiente virtual de aprendizagem. Como que vai acontecer esse encontro, essa continuação de encontro? Esse bate-papo nosso aqui durou 33 minutos, então nós temos mais um tempo para tratar lá no ambiente virtual. Você vai acessar o ambiente virtual e vai procurar lá o fórum dentro do ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Vai lá, procura o fórum, encontra o fórum lá, ele vai estar ali pela interatividade, tá certo? Procura, você vai encontrar o fórum e o professor de processo de conhecimento abriu lá uma sala, vou chamar de fórum, com o nome de Conhecimento 1T12. Conhecimento 1T12. Você já, terminando aqui esse bate-papo, você já acessa lá, daqui eu saio daqui também, vou para lá, para encontrar com vocês, tá bem? O que você vai procurar? Conhecimento 1T12. Faça o login e entre na sala, entre lá no ambiente, entre no fórum. Eu preciso ver você lá. Ao ver você lá, eu saberei que você estará por lá e já farei a chamada por lá. E ali também vou responder questões, vou conversar um pouquinho com vocês. E aí peço que continuem observando o ambiente virtual de aprendizagem,
Atente-se para a central de mensagem, porque nós vamos continuar conversando por lá, trazendo novas instruções. O próximo encontro, provavelmente, se nada mudar, o material já está sendo preparado aí, dará continuidade aos nossos estudos, tá certo? Da forma virtual aqui, nós vamos apresentar, já temos muito material pronto, então dará continuidade aos estudos. Tudo bem? A gente vai encontrar por lá. Eu vou colocar, portanto, na tela essa instrução que eu acabei de dar para vocês aqui. Vai ficar um tempinho aí para você. Em seguida, vai lá para a gente se encontrar. Tá bem, pessoal? Então, bons estudos. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau!